A Assembleia de Minas está mobilizada em defesa de um acordo entre Minas e a União que preveja o ressarcimento das perdas do Estado com desonerações de ICMS na Lei Candir, para, no mínimo, suspender o pagamento da dívida mineira com o Tesouro Nacional. Lideranças municipais também estão sendo envolvidas na articulação, pois parte dos recursos da compensação chegaria aos cofres das prefeituras. Um projeto para regulamentar o tema pode ser votado em breve na Câmara dos Deputados. Conversa conosco o deputado estadual Tadeu Martins Leite, presidente da Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e União, que vem promovendo audiências públicas no Parlamento Mineiro sobre o assunto. Bem-vindo, deputado. Deputado, a Assembleia criou em abril essa Comissão Extraordinária de Acerto de Contas, visando a defesa dessa inclusão do ressarcimento das perdas da Lei Candir na renegociação da dívida do Estado. Para a gente situar melhor o telespectador nesse início de programa, o que foi a Lei Candir e quais os prejuízos que ela provocou aos estados exportadores? Primeiro, cumprimentar os telespectadores aqui do Mundo Político, cumprimentar você, Marco, agradecer o convite aí. É muito bom a gente poder ter a oportunidade de conversar um pouquinho em temas importantes do Estado de Minas Gerais e, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu sempre falo que esse é um dos principais temas que nós temos que discutir. Em um momento onde o Brasil está discutindo aí reformas da Previdência, trabalhista, na minha opinião, todas elas danosas à população, talvez este seja um dos principais temas que nós temos que discutir. Porque nós estamos dizendo ao fim e a cabo, na verdade, é o quê? Investimento à população. Ou seja, se a gente conseguir fazer essa discussão e sairmos vitoriosos dessa pauta da Lei Candir, o Estado terá mais recurso para investir na população, as prefeituras terão mais recursos para investir na população. Então, respondendo a sua pergunta, nós estamos dizendo aqui o seguinte, que a Lei Candir, uma lei de 96, foi instituída à época do governo Fernando Henrique Cardoso, aonde, naquela época, eles falaram o quê? Para desonerar os impostos do ICMS, que é o principal tributo hoje dos estados, o principal tributo do estado, dos produtos primários e semi-elaborados. No caso nosso, a incidência gigante em cima do minério, do café, produtos agrícolas, carne, enfim. Que são a base da economia mineira. Que é a principal base da economia mineira. Então, assim como Minas Gerais foi muito impactada, outros 14 estados exportadores também foram. Então, depois de 20 anos, e aí nós chegamos na cena atual, nós conseguimos fazer um diagnóstico, e estamos chegando a essa conclusão, de que o impacto negativo nas finanças do Estado e também indiretamente das prefeituras foi gigantesco. Eu posso aqui talvez arriscar dizer que o momento de dificuldade financeira que as prefeituras passam e que os estados passam, inclusive o de Minas Gerais, talvez, ou grande parte dessa causa, pode ter sido a Lei Candir, sim. Porque nós estamos falando hoje de um impacto financeiro em torno de 135 bilhões de reais para o Estado de Minas Gerais apenas. Essa mesma lei que falou que teria de desonerar os impostos de ICMS, disse também que o governo federal deveria fazer uma compensação aos estados. Mas isso na prática parece que não se deu. Não chegou nem a 20%. O máximo que colocou não chegou a 20% do que deveria colocar ou compensar os estados. Então aqui nós estamos discutindo, ou seja, deixou de arrecadar e não houve a compensação. Com o tempo, então, o acordo político feito lá atrás parece ter se mostrado equivocado. Exatamente. Na minha opinião, essa foi uma política atabalhoada do governo federal à época, mexeu no principal tributo dos estados, ou seja, desequilibrou as finanças de uma certa forma dos estados, desses 15 estados que nós estamos dizendo, e não houve a compensação. Se não houve a compensação, nós chegamos mais uma vez no momento atual, que aconteceu uma decisão do STF que foi provocado pelo Estado do Pará, através de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e o Estado de Minas Gerais aderiu também a essa ação e tiveram êxito, por unanimidade, a mais alta corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, decidiu por 11-0 que, de fato, os estados têm direito a essa compensação dessas perdas. No caso de Minas Gerais, volto a sublinhar, 135 bilhões de reais. E, Marco, e só um detalhe, porque isso é importante se dizer. Esses 135 bilhões, nós chegamos nesse número, inclusive, até o final de 2016. Então, ou seja, passou o final de 2016, esse número vem aumentando. Já tem um saldo residual. Já tem um saldo residual, mas nós estamos considerando 135 bi.
E nós tivemos um evento essa semana na Assembleia com prefeitos, e inclusive houve questionamento. Como é que vocês chegaram nesse valor? Houve correção? Tem que fazer a correção. A correção que foi feita nesse valor é exatamente a mesma correção, ou usando o mesmo indexador que o governo federal usa para corrigir a dívida do Estado de Minas Gerais, que é de 88 bilhões. Então essa comissão, do qual o presidente Dallo Kleber teve uma visão muito grande em instituir essa comissão e estou como presidente dela, ela tem essa responsabilidade de, primeiro, explicar à população o que de fato é o encontro de contas, dar musculatura política a essa pauta, já que nós já temos uma decisão jurídica do nosso lado, mas principalmente demonstrar e pressionar o governo federal a fazer esse encontro de contas. Você não pode cobrar de um vizinho seu se a dívida sua é maior que ele do que a dele com você. No caso do governo federal, deve 135 bilhões, o governo do estado deve 88. E olha que uma dívida que começou ainda na década de 90 com duas operações de crédito, empréstimos do governo do estado, no governo federal, em torno de 14 bilhões de reais. O governo de Minas já pagou em torno de 40 bilhões. Já houve uma mudança de indexador e ainda nós devemos 88. Então, ou seja, é uma dívida maluca, mas existe essa dívida. Mas o governo federal tem uma dívida maior. Então, eu acho que é essa, para colocar aqui e encerrar a sua pergunta, eu acho que é isso que está posto. A Lei Candir exatamente é isso. Depois de 20 anos, nós estamos enxergando o impacto negativo que a Lei Candir ocasionou no estado de Minas Gerais, e entro num segundo ponto aqui, diretamente também nos municípios mineiros, nos 853 municípios. Até porque 25% desse recurso, por força constitucional, é de direito dos municípios. Então, todos os municípios de Minas Gerais receberiam ou receberão uma parcela, uma fatia desse dinheiro. Dos 135, em torno de 33 bilhões é de direito dos prefeitos, das prefeituras, da população das 853 cidades de Minas. Essa dívida de Minas com a União, que a gente já citou aqui, 88 bilhões de reais, atualmente ela consome em parcelas mensais cerca de 400 milhões de reais. Suspender o pagamento dessa dívida já seria uma grande vitória, se esse movimento se viabilizar nesse sentido? Seria a parte de uma vitória, porque o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós defendemos é a compensação dos 135 bi. Essa é uma discussão que está posta, já foi montada no governo federal uma comissão especial que vai de fato analisar essa pauta. Voltando um pouquinho atrás, Marco, o STF, na sua decisão, disse que o Congresso Nacional terá o prazo de 1 ano para regulamentar de que forma que vai repassar esses recursos. Esse prazo começou a contar do último novembro, que foi a época da decisão, então acaba, teoricamente, agora em novembro deste ano. Então a comissão federal, a comissão especial da Câmara Federal já foi montada e começam a discutir agora essa pauta. Mas o STF diz que, se o Congresso Nacional não regulamentar isso em 1 ano, o Tribunal de Contas da União que deverá fixar os valores e de que forma que vai ser repassado isso pelo governo federal. Então eu acredito e tenho esperança de que, obviamente, o Congresso Nacional, essa comissão especial, vai se posicionar a favor do estado de Minas Gerais, até porque, volto a repetir, quem vai ganhar isso é a população mineira. Então tenho certeza que os deputados todos vão acabar defendendo, obviamente, a população. Ou seja, essa mobilização, especialmente da bancada federal, é muito importante no tema. Nesse evento dessa semana aqui na Assembleia, da Comissão Extraordinária da Assembleia, esteve presente o deputado Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro, que é um dos representantes de Minas nesse colegiado. O deputado já adiantou para vocês que clima que ele sente em Brasília em relação a esse tema? Ele está otimista em relação à matéria? Eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Leonardo Quintão, que é membro efetivo dessa comissão especial, representando também o estado de Minas Gerais nessa comissão, e não só nas conversas que eu tive com ele, mas também aqui essa semana, lá no plenário, na nossa audiência pública, ele falou claramente de que o clima lá é muito favorável a favor dos estados, ou seja, que a pressão dos estados está muito grande, a pressão dos municípios começa a crescer cada vez mais agora. Então ele está entendendo, e segundo palavras dele, que quem sabe até agora, no primeiro semestre ainda, essa comissão não libera, quem sabe, esse relatório lá, para votação já no plenário da Câmara. Então lá nós estamos aguardando esse cenário.
fizemos contato com o presidente Dalclever aqui, juntamente com alguns deputados federais também, fizeram um contato também com o relator dessa comissão especial, que é o José Priante, do Pará, também que se demonstrou muito favorável a essa pauta, a essa discussão. Então nós estamos confiantes. O que nós precisamos agora, Marco, e eu falo isso, falei dessa semana também nessa audiência pública com os prefeitos, e graças a Deus nós tivemos vários prefeitos nessa audiência pública aqui, e mais do que isso, presidentes de associações microrregionais que representam os prefeitos no interior e também o presidente da MM, né, que representa, obviamente, a coletividade das prefeituras e dos prefeitos do Estado de Minas Gerais. O que nós precisamos agora é dar musculatura política a essa pauta, é demonstrar aos prefeitos que todos eles terão uma parcela deste recurso. Já temos uma decisão judicial do nosso lado, nós precisamos agora é dar musculatura política a essa pauta. Para você ter uma ideia, a menor cidade de Minas, que é Serra da Saudade, 800 e poucos habitantes, recebe em torno de 5 milhões de reais com esse encontro de contas ou com essa reposição ou compensação ao Estado de Minas Gerais. Já seria suficiente para um impacto significativo no município. Isso aí, né? Ajudaria muito. Cidade de Belo Horizonte, que é a maior cidade de Minas, recebe mais de 3 bilhões de reais. Minha cidade de Montes Claros, em torno de 350 milhões de reais. Então, na verdade, todos os 853 municípios seriam e serão beneficiados com esse acerto de contas e com essa compensação. Então nós precisamos agora explicar isso à população, aos prefeitos, para que a gente possa dar musculatura política. É importante nós imaginarmos também, você fez uma pergunta mais cedo, o governo deve 88 bilhões e o governo federal 135. Por mês, o Estado de Minas paga em torno de 300 a 400 milhões de reais por conta dessa dívida. Se acontecer só o encontro de contas, e não é só isso que nós queremos o valor total, mas se acontecer só isso, o governo de Minas teria mais 300 milhões de reais por mês para investir em saúde, educação, segurança. Que também poderia ser revertido aos municípios, de certa forma. Obviamente, com toda certeza, revertido aos municípios e à população, principalmente através de serviços básicos públicos. Então, eu acho que essa é uma discussão possível, diferentemente, talvez, de outras discussões que nós fizemos aí, que apenas o discurso político ele é importante, ele dá respaldo, mas era só um discurso político. Agora nós temos uma decisão jurídica do nosso lado, que dá peso, que dá robustez a essa pauta. E agora a Assembleia se posiciona de forma muito firme a isso. E aqui eu falo com muita sinceridade, eu tenho certeza que os 77 deputados apoiam essa discussão, apoiam essa causa, porque é uma causa, volto a dizer, possível e que vai agradar e ajudar a toda a população do Estado de Minas Gerais. Mesmo a oposição aqui no Estado está engajada em relação ao tema, porque a gente já recebeu aqui mesmo no mundo político o deputado Felipe Atier, que fez algumas ressalvas Felipe, em relação ao respeito ao deputado Felipe, assunto. É um grande amigo. O deputado Felipe ele pode, e de fato faz isso, e é legítimo, questionar os números, mas ele não questiona a necessidade da compensação ou da necessidade de fazer esse encontro de contas. Ele pode questionar os números, e aqui eu falei, os números, os 135 bi foram corrigidos pelo indexador que o próprio governo federal usa com o Estado de Minas. Eu acho que é justíssimo isso, né? Eu acho que é um argumento que cai por terra qualquer um outro. Mas ele pode discutir o tamanho do valor, questão do valor. Agora, eu tenho certeza que ele não questiona a necessidade do recurso para Minas. Então, seja deputado de oposição, de situação, obviamente que nós temos pautas no Estado de Minas e no Brasil que nos dividem. Mas essa é uma pauta que eu não tenho dúvida. Os 77 deputados estaduais de Minas e são a favor desse encontro de contas, são a favor de mais recursos para a população do Estado de Minas Gerais. Como é que está a articulação, deputado Tadeu, com outros legislativos estaduais que também têm se mobilizado? A Assembleia do Rio Grande do Sul enviou um representante aqui quando a Assembleia de Minas criou a comissão extraordinária, vocês também já fizeram uma visita lá. Como é que está essa articulação em nível nacional? A pauta da comissão está da seguinte forma, nós fizemos de fato essa audiência pública com os prefeitos, através das associações microrregionais, foi, graças a Deus, uma excelente audiência. Representatividade do governo do Estado, vários deputados participaram, prefeitos, enfim. Foi muito boa a audiência pública dos prefeitos. O próximo evento nosso vai ser um evento com deputados estaduais e federais de outros estados, ou seja, dos outros 14 estados que de fato pleiteiam o mesmo que Minas. Eu tive a oportunidade, algumas semanas atrás, a convite da Assembleia Gaúcha, da Assembleia do Rio Grande do Sul, de ir até aquela Assembleia num grande evento que eles fizeram também, com algumas outras assembleias. E lá já estendi o convite da Assembleia de Minas para que eles viessem aqui, confirmar a presença aqui.
Lá já foi uma pauta e uma audiência muito bacana, muito boa, com muita força política também. Então agora é a vez de Minas Gerais trazer também esses outros estados. Então eu particularmente estou dialogando com diversos presidentes de outras comissões de outros estados. Em alguns outros estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, não foi criada uma comissão, mas foi feito lá um trabalho coordenado, aprovado pela mesa de líderes lá e coordenado pela própria presidência lá da Assembleia. Já conversei com o presidente, enfim, estou conversando com todos os deputados de outros estados, primeiro, para a gente trocar informação, eu acho que isso é importante, né? Mas também para que a gente construa uma grande união dos 15 estados exportadores do nosso país, para que a gente consiga êxito rápido nessa pauta. Eu falo êxito rápido, Marco, porque eu não tenho dúvida, minha opinião, mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer cedo ou tarde, até porque nós já temos uma definição jurídica nessa pauta. O que nós precisamos cobrar agora é a agilidade, né? É que o Congresso Nacional regulamente isso até novembro, é o tempo máximo, mas pode regulamentar mês que vem, pode regulamentar daqui 2, 3 meses. Então nós precisamos cobrar a agilidade do Congresso Nacional e ao final, se em último caso, se não acontecer, do Tribunal de Contas da União. O país, deputado, enfrenta um cenário de crise econômica e nesse momento também uma crise política que pode, há quem diga, resultar até na saída do presidente Michel Temer. Como que esse cenário interfere nessa negociação? Isso pode vir a ser um impeditivo para esse acerto de contas ou um fator de atraso? Ou o senhor acha que é possível superar essas questões? Marco, claro que eu estaria mentindo se falasse que o cenário que está hoje em Brasília é um cenário favorável a essa ou qualquer outra pauta. Não é. Nós sabemos a turbulência que se encontra Brasília. Mas, mesmo se não estivesse, eu falo que assim, você conseguir ou tentar retirar dinheiro do governo federal nunca foi fácil, né? Seja no momento agora, antes ou depois disso. É uma concentração de recursos né? que deixa os estados e principalmente as prefeituras de pires na mão pedindo dinheiro a todo momento para o governo federal. Você não consegue fazer nada nas suas cidades e também nos seus estados. Então essa é uma pauta já complexa e difícil. Mas é importante sublinhar isso, porque eu já falei isso 2 ou 3 vezes, mas eu acho que esse é o grande diferencial dessa discussão. Independente de quem será o presidente da República ou o cenário que está colocado em Brasília, tem uma determinação judicial, por unanimidade, por 11-0 do STF, que colocou e estabeleceu prazos. Então, independente do cenário de Brasília, esses prazos devem ser respeitados. Então, eu acho que essa é uma discussão que tem um foco diferente exatamente por isso. E isso foi demonstrado claramente, além, independente do cenário, a boa vontade também dos deputados federais. Ontem nós tivemos 2 aqui, né? Não só o Leonardo Quintão, depois o Newton Cardoso Júnior passou também e falou da mesma forma da intenção deles de tramitar essa pauta o mais urgente possível lá no Congresso. Então eu confio muito que o Congresso Nacional, que a Câmara Federal vai de fato, na verdade a Comissão Especial, vai liberar de fato com agilidade este relatório e não só liberar com um parecer favorável aos estados e aos municípios, que é quem está esperando até então, né, toda essa discussão aqui. Volto a dizer, não é só em fazer o encontro de contas, isso pode ser importante também, mas o pedido de Minas, a discussão com os prefeitos os 135 bi de compensação ao Estado de Minas Gerais. E, Marcos, só para deixar claro para os prefeitos, em qualquer circunstância do acordo que for feito, 25% obrigatoriamente é direito dos municípios. Minas e outros estados que atravessam grave crise fiscal, eles vinham sendo pressionados, esses estados, pelo governo federal para renegociar suas dívidas. A proposta inicial do governo previa cortes no funcionalismo, venda de ativos, inclusive de empresas estatais, entre outras medidas. O governador Fernando Pimentel se colocou desde o início contra essas medidas, né, e acabou sugerindo como um outro caminho justamente esse acerto de contas. Foi uma postura política acertada na visão do senhor? Com toda certeza. Marco, assim, eu digo que se nós temos outro caminho, que é o encontro de contas, o acerto de contas, a compensação, que de fato tem uma orientação
jurídica do nosso lado a favor desse caminho, por que o governador, o governo de Minas, vai tomar uma decisão que é congelando salários, demitindo servidores, privatizando empresas que de fato trazem lucro à população mineira? Então eu não vejo esse caminho como viável, já que nós temos esse segundo caminho colocado aí e com grande possibilidade de a gente de fato conseguir ficar livre dessa dívida do governo do estado, ajudar os municípios sem precisar fazer sacrifícios, principalmente não só com os servidores, mas também com a população de Minas. Então essa discussão, alguns outros estados estão aderindo, na minha modesta opinião, de forma errada, porque eu acho que o caminho correto é o encontro de contas que nós temos que, de fato, exigir e obrigar para que o governo federal faça o mais rápido possível. Deputado Tadeu, aproveitar a presença do senhor aqui também como líder da maioria, há uma outra pauta muito importante para as finanças do governo do estado, que é uma aposta também do governo Pimentel, que é a criação dos fundos estaduais que está sendo discutida aqui na Assembleia. Essa matéria, a tramitação dela está nesse momento paralisada por um acordo de líderes. O senhor tem expectativa de que ela volte em breve à pauta, de que ela possa ser aprovada também rapidamente, mesmo havendo dúvidas aí por parte da oposição em relação principalmente à criação dos fundos de imóveis? Essa é um projeto de autoria do governo do estado, projeto importante, obviamente, para o governo e para o estado de Minas Gerais. É claro, Marco, nós sabemos que a Casa Legislativa, e que bom que é assim, ela tem que andar em sintonia, né? As coisas têm que acontecer no seu tempo. Então, parlamentares, seja de oposição ou de sua situação, tem que conhecer de fato o projeto, entender. Existem questionamentos porque talvez seja algo novo no estado de Minas Gerais, mas isso é importante, que a gente possa de fato explicar. Mas é um bom projeto, é um importante projeto. Aconteceram, obviamente, aí distorções de fato, não vai acontecer venda de imóveis que estão sendo utilizados ou pelo próprio estado ou cedidos para municípios, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a criação de fundos nesses imóveis e aí um segundo fundo desses imóveis que não estão sendo utilizados. Esses que não estão sendo utilizados por ninguém, obviamente que o governo pode, de fato, pensar, através desse projeto aí, em fazer venda desses imóveis, exatamente fazer caixa para o estado e fazer investimento à população. Mas em nenhum momento está sendo discutido aqui, por exemplo, a venda de imóveis que estão sendo utilizados pelo estado ou por municípios. Então, isso é um projeto importante, assim como é outro projeto importante que vai entrar na pauta também aí, que é o Refisc, né, que vai entrar na pauta, está aí tramitando na casa também, que de fato é uma forma de ajudar o contribuinte mineiro, com algumas inovações também, porque não só perdoar ou ajudar aquele contribuinte que não conseguiu sanar suas dúvidas, tem inovação, por exemplo, de premiar aquele bom pagador, ou seja, as pessoas que de fato pagam em dia. E eu acho que isso é uma inovação não só aqui no estado de Minas, do estado de Minas Gerais, talvez não vi nenhum outro estado que isso aconteceu até então, mas premiar também aqueles que pagam em dia com descontos progressivos. Então são projetos importantes, obviamente, que vão ajudar o governo, vão ajudar o estado de Minas Gerais e que vão tramitando na casa, obviamente, e essa casa aqui, ela, obviamente, nós vivemos uma democracia e é fundamental que todos os parlamentares, situação ou oposição, entendam o projeto e depois de entender, eles se posicionem favorável ou contrário a esse projeto. Deputado Tadeu Martins Leite, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Mundo Político. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Eu conversei com o deputado Tadeu Martins Leite, do PMDB, ele é líder da maioria e presidente da Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União. Nosso assunto principal foi o trabalho desse colegiado nessa mobilização política em torno da regulamentação do tema em nível nacional, regulamentação pelo Congresso Nacional, a partir de uma decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.